pouca mídia e muito futebol. Marcião, toca a vinheta, senão eu chamo o VAR aqui. Pouca mídia, mas muito futebol. Hoje com Rony, do Atlético Paranaense, um jogador que está se destacando muito nos 2 últimos anos. Eu vou ler aqui a tela, ó. Pouca mídia, mas muito futebol. Tem time grande interessado nele, o Corinthians é um deles, com certeza. E em 2019, pelo Atlético Paranaense, ele jogou 49 jogos, 25 vitórias, 11 empates, 13 derrotas, 9 gols, mais de 4.000 minutos aí em campo. O Corinthians está atrás dele, a gente já sabe disso, não só o Corinthians, mas alguns outros grandes. Só que hoje, além disso, ele ganhou os títulos, né? Campeonato Paranaense, Sul-Americana, Copa do Brasil, 2 Copas da Áustria, foi isso? Ele jogou na Áustria, eu não sabia disso, mas se está aqui, o Stefano que botou, tá certo. O Rony vem se destacando nos 2 últimos anos. Hoje em dia, o Atlético Paranaense é considerado um clube grande. Anderson, você sabe disso. Será que valeria a pena ele sair do Atlético Paranaense, ele que já está com 28 para 29 anos, se eu não me engano? Não é o Michel que está com 23, né, que está despontando no futebol. É um jogador que viria para o Corinthians e cairia bem? Eu acho que ele tem a confiança do treinador, o Thiago, né? E trabalhou com ele, gosta dele. E ele está com uma idade que ele está maduro já, né? Então, a camisa do Corinthians, talvez, o Atlético é grande, como você falou, mas a camisa do Corinthians, eu acho que o Corinthians tem um peso muito maior, né? Mas não pesaria nele, não. É um bom jogador. Rápido, né? Rápido, e torce para o Corinthians tragar, porque é o que a Aline falou, tá faltando esse jogador de velocidade, né? Aline, você acha que o Rony se encaixaria bem ali no esquema? Eu acho que, assim, olhando mais pela questão... Acho que no esquema, óbvio, né? Até porque o Thiago conhece ele, trabalhou com ele, e se ele deu essa outra opção, com certeza o Thiago já tem na cabeça dele que ele quer fazer com o Corinthians, e se ele citou esse jogador, ok. O que eu acho que é uma coisa que vale pensar é o valor em si, né? Que precisa desembolsar para tê-lo. Fora isso, eu esqueci o nome do presidente do clube, acho que é Perrella. Petralha. Não, Do Atlético. Ele também, ele é meio... tem uma rixinha, é difícil tirar os jogadores de lá. Então, acho que ele é um bom jogador. Valoriza muito os jogadores dele, né? E com razão, porque tem feito bons anos, né? Ganhando título, botando o Atlético Paranaense num nível que ele vem trabalhando isso há muito tempo. Então, ele é exigente, ele não libera jogador de graça, não. Gente, como o Thiago Nunes saiu, o ego que ficou ferido do Petralha, perder mais um jogador pro Corinthians... Acho difícil. Mas ele é um bom jogador, e você falou dos últimos 2 anos dele, realmente foi muito bom, né? E sem dúvida alguma, se eu fosse ele e tivesse essa oportunidade, eu também não pensaria 2 vezes, eu vestiria a camisa do Corinthians. Eu queria perguntar pro Anderson o seguinte: o jogador de futebol, quando tem uma proposta, sabe que tem um clube grande interessado, ele tem a vontade de ir pro clube. Só depende da vontade dele ou depende da vontade do clube, do empresário? Como é que funciona assim pra gente... Porque, por exemplo, o Rony deve ter esse desejo de jogar no Corinthians, né? Deve ter um desejo de jogar no Flamengo. O Michel devia ter o desejo de jogar no Flamengo, no Corinthians, né? Estava no Goiás. Mas e aí, como é que você vê isso daí? Falando um pouco da lei, né? Da lei Pelé, tudo, facilitou mesmo para a vontade do jogador e do empresário, né? O clube hoje fica um pouco... aí é pequeno ou grande, tá? Fica um pouco refém desse desejo do jogador. Se for desejo do Rony, pelo pouco que eu conheço de algumas negociações, a gente acabou participando também, ele vai acabar chegando ao Corinthians, né? O jogador hoje e o empresário tem muito peso nessa decisão, muita força, porque o clube não tem o que fazer. Ele para de jogar um pouco, começa a dar uma diminuída, a cabeça fica tumultuada, já não rende o que tem que render, e para o Atlético ele deixa de ganhar, porque é um patrimônio, deixa de ganhar uma venda, e enquanto o jogador não quiser voltar, ou o empresário, a ter esse foco na carreira dele, o clube está perdendo. Então, não tem jeito, facilita muito e você acaba vendendo por isso, para não perder o jogador, para não perder o momento. Eu queria aproveitar que o Juninho está aqui, ele é torcedor do Santos. A gente viu o Sampaoli fazendo um ótimo trabalho, mas logo em seguida indo embora. Você acha que foi uma grande perda aí para o Santos? Eu acho que foi uma grande perda, porque a gente fala na gíria, ele tirou leite de pedra, né? Sim. O time do Santos não tinha um elenco tão forte quanto os outros grandes do Brasil e acabou sendo vice-campeão brasileiro. Então acho que foi uma grande perda. Um excelente treinador e a gente espera que o Gesualdo também faça um bom trabalho. Uma nova aposta, né? Os clubes brasileiros apostando, né? Pegando essa onda de treinador estrangeiro. Tem o Jesus, o São Paulo que fez um bom trabalho.
Gesualdo, você conhece alguma coisa dele? Eu acho que muita gente não Nunca conhece, tinha né? escutado falar dele. Mas ele falou que veio principalmente pela ideia de o time do Pelé, o time do Robinho. Fala, Isa. E muito se discutia isso na Europa, porque lá em Portugal, antes do Jesus vir para o Flamengo e fazer uma temporada excelente, o Gesualdo era um pouco acima dele lá, que os dois são muito parelhos, mas o Gesualdo tinha um pouco mais de moral antes do Jesus ganhar tudo esse ano. Aí, com isso, agora ficou bem disputado.